Meus amados irmãos, com muita alegria, eu quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta grande oportunidade essa que confesso aos amados irmãos que para mim é muito honroso. Glória a Deus. Em especial, já tinha dias que o Senhor colocou o desejo no meu coração de vir cultuar com o meu pastor Arnóbio. E sempre uma coisa e outra, e não vinha. Mas por bondade de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, né? Por bondade de Deus, encontrei o meu pastor numa loja comercial em Maceió. E lá eu disse: meu pastor, se assim Deus permitir, não foi assim, pastor? Se assim Deus permitir, estaremos lá na terça-feira para cultuarmos junto ao Senhor. Eu louvo a Deus, não vou dizer aos irmãos que não esperava a oportunidade, porque eu sei, eu aprendi, essa foi a nossa escola, que a gente no mínimo tem que preparar, como dizia meu pastor, de saudosa memória, né? Prepare pelo menos uma bala na agulha para poder você dizer alguma coisa. E eu louvo a Deus porque Deus é Deus que não deixa ninguém confundido. Eu já venho de alguns anos um propósito de oração de madrugada. E essa madrugada, quando eu estava orando ao Senhor, eu disse: Senhor, se porventura o Senhor me concedeu uma oportunidade, que palavra eu transmitirei para a tua igreja? E o Senhor falou muito profundo ao meu coração com relação à palavra. E eu glorifico ao Senhor, porque, como dizia nosso pastor Zaneco, manda quem pode e obedece quem tem. E eu não sou maluco para desobedecer a Deus. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros que estão aqui na minha retaguarda, pastor Márcio, pastor Hernandes, e os demais que conheço, mas por nome me falha a memória, né? Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que vocês vão aí ficar intercedendo por mim, para que Deus possa nos usar nesta noite como um instrumento, como um canal de bênção em suas mãos. Meus amados irmãos, sem mais delongas, eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Do capítulo de número 5, e apenas um versículo que ele é muito conhecido dos irmãos. Capítulo 5, versículo de número 21. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como de antes. Agora, só por bondade, teria como todos repetir comigo? Diga: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como de antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Esse versículo me falou um dia muito profundo. E eu confesso que eu sou um bom curioso. E eu aprendi uma outra coisa, que os crentes que mais aprendem sobre a palavra de Deus são os curiosos. Quem não tem curiosidade de conhecer, ele tem pouco conhecimento. Mas quando ele tem curiosidade, ele vai à fonte, ele vai, pesquisa. Eu quero saber. Eu quero saber. E em meio a tantas curiosidades, vou sair um pouquinho aqui da mensagem para relatar apenas uma das minhas curiosidades. E como eu disse para os irmãos, eu sou um crente muito curioso. Os irmãos já ouviram alguém dizer que nós nunca devemos perguntar a Deus por quê, né? Não é assim? Nós não devemos perguntar a Deus por quê. Nós devemos perguntar, e isso me causou uma curiosidade, pastor Márcio. Por quê? Porque nós só podemos dizer ou perguntar a Deus para quê? E eu pedi ao Espírito Santo que me revelasse. E ele me revelou. Por quê ou para quê, apesar de ser bem parecido, mas tem uma diversidade e uma distância muito grande. Quando você perguntar a Deus, Senhor, para quê? É de Deus para você. Agora, quando você pergunta a Deus, Deus, por quê? É de você para Deus. E tem pessoas que têm medo de perguntar a Deus por quê. Quem tem intimidade com Deus, você pode perguntar a Ele, tem ousadia diante da presença dEle, você pode perguntar como você quiser, não pode desrespeitar e nem tampouco ser mal educado. Você tem que ter um nível espiritual diante da presença de Deus. Eu quis saber por quê. E Deus me revelou justamente isso. Quando você pergunta para quê, é de Deus para, é de Deus para, e quando você pergunta por quê, é de você, é a melhor coisa você perguntar a Deus. Entre o para quê e o porquê, é melhor o porquê. Às vezes você pergunta a Deus por quê, Ele pode demorar para responder, mas quando Ele te responde, pense numa delícia. Pense numa coisa deliciosa quando Deus responde. Só eu quero saber. Certo dia o pastor Zaneco disse que o maior desejo dele era ver um anjo. Ele orou, o pastor Arnaldo e os demais companheiros aqui, acho que já ouviu ele contar isso. E um dia ele viu a intensidade tão grande espiritual, que ele viu as coisas que foi ficando de uma forma tão difícil. Ele disse, não, eu desisto, quero mais não. Mas Deus ia mostrar um anjo para ele. Por quê? Porque ele queria, por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Você diz amém? Muito bem. E esse versículo aqui me causou uma grande curiosidade. Eu passei 11 meses estudando sobre o livro do profeta Jeremias. O desejo era tão grande de conhecer a história de Jeremias a fundo, que eu queria mudar a leitura da Bíblia. Acho que foi 11 meses passando no culto doméstico na minha casa, livro do profeta Jeremias, porque cada coisa que eu descobria, tinha vontade de conhecer outra. E se os irmãos não sabiam, fique sabendo que dentro da Bíblia, de todos os livros tão importantes, o livro do profeta Jeremias é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele retrata a atualidade que vivemos. Para os irmãos terem uma ideia, a curiosidade que eu tive era a respeito porque Deus escolheu o profeta Jeremias, que ele já vinha de uma linhagem sacerdotal, né, de honra, que é filho de Ilquias.
E eu comecei a entender que Deus não escolhe qualquer um. Mas escute aí. Deus vai, chama o profeta Jeremias e escolhe ele. Primeiramente, os irmãos entendam que o período espiritual em que o profeta Jeremias estava vivendo não é muito distante dos dias atuais. Era cada um escolhendo o seu Deus, cada um procurando um evangelho mais light para servir, e Deus observando. Aí chama o profeta Jeremias, que nós conhecemos ele como o profeta, como é o nome dele? Profeta chorão. E aí eu, orando ao Senhor, eu fui orar ao Senhor e disse: Senhor, por que o Senhor escolheu o profeta Jeremias? O profeta Jeremias, ele era o profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque o sentimento dele, a sensibilidade era tão intensa que ele era capaz de você estar com uma dor e ele sentir, a sensibilidade dele era tão grande que ele sentia a sua dor. Ele era aquele irmão que, se possível, ele transportava a dor que você estava sentindo para ele e dizia assim: não, eu vou aliviar pelo menos um pouco a dor dele, eu vou dividir a dor com ele. E isso é um protótipo de Jesus Cristo, que ele foi à cruz do Calvário para aliviar a nossa dor, para perdoar os nossos pecados. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então ele retruncou, que a gente observa pelo texto bíblico, que eu imagino assim, que Deus chama Jeremias, o profeta Jeremias, num canto. Jeremias, você vai transmitir ao meu povo. Você já conhece o meu povo, você já sabe como é que ele é, e você vai transmitir essa mensagem aqui para ele. Aí Jeremias disse: Senhor, não dá para mim. Não dá. Por que, Jeremias? Senhor, eu sou uma criança, nem falar eu sei. O Senhor vai mandar uma pessoa que nem falar sabe? Não, mas não era que ele não queria ir. O negócio é que ele sabia o que ele ia enfrentar. Quando Deus revelou para ele, a gente vê pelo texto que Deus teve uma conversa com ele. Não, Senhor, não vou. Eles vão tentar me matar, eles vão tentar me destruir. Aí o Senhor chama Jeremias mais uma vez no particular. Aí está escrito na Bíblia, ele diz: Jeremias, vem cá. Antes que tu foste formado no ventre da sua mãe, eu te gerei. E antes que tu saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. Jeremias, sou eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi, eu sou o teu Deus, fora de mim não há outro. Aleluia, aleluia. Jeremias, se sou eu que estou mandando, não te incomodes, não te preocupes, porque eu vou adiante de ti. E às vezes, quando Deus nos entrega uma responsabilidade, muitas vezes a gente fica meio preocupado, e às vezes a gente quer dar o que não tem.
Deus não conta com pessoas assim. Dê o que tem e faça o que sabe. Só isso. Se for fazer alguma coisa a mais, aí será, né, uma bonança. Porque Deus recebe também, se puder fazer um pouquinho a mais, né? Mas Deus conta com aquilo que você tem. Quem lembra da viúva? Né? O azeite da botija. Ela queria dar o que não tinha. Aí chama o profeta, ela vai à casa do profeta, quando chega lá, ô minha filha, declara-me o que é que tu tens. Foi o que ela disse. Quem não tem nada, pode dar alguma coisa? Não. Aí foi quando ela lembrou-se, eu sirvo a um Deus que transforma o nada em tudo. Eu sirvo a um Deus que transforma as coisas pequenas em coisas grandes. Tem muitos crentes, pastor Arnaldo, que estão enganados. Acha que vai receber as bênçãos de Deus, as grandes bênçãos de Deus, se ele fizer uma grande coisa para Deus. E Deus, nesta oportunidade, está falando assim: é dos pequenos detalhes que você tem esquecido. Eu vou te abençoar nos pequenos detalhes que você tem esquecido. É nas pequenas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí o profeta Jeremias disse: tá bom, Senhor, eu vou. Os irmãos sabem de qual é salteado o que aconteceu com ele. Tentaram matar de todo jeito, mas não conseguiu. Porque era Deus que estava na frente. Quando a gente deixa Deus conduzir, tudo que você faz é graça. Se tem uma porta fechada, Ele abre. Se tem um caminho torto, Ele endireita. Se tem uma montanha, Ele torna-se plano. Oh, bendito é o nome do Senhor. Se eu fosse você, eu já rasgava o seu melhor glória para o Senhor e dava. Porque até o glória a Deus que nós temos não é nosso, é dele. E não podemos reter. Quanto mais glória você manda para ele, mais ele se agrada da tua adoração. Estamos vivendo os dias em que os crentes hoje cultuam o Senhor dentro de uma, vamos dizer assim, normalidade. Dentro da normalidade, que eu quero dizer, só aquela mesquinheza. A palavra certa é essa. Tem muitos crentes que vêm para a igreja do Senhor, permita-me dizer, não estou doutrinando, porque aqui tem um pastor doutrinador. Mas ele entra calado e sai mudo. Mas quer ver Deus operar. E era essa mesma situação que o povo estava vivendo. E o profeta Jeremias apenas foi transmitindo conforme o que o Senhor revelava. O Senhor chegava e dizia: transmita aí para esse povo, Jeremias, coração duro, povo rebelde, raça de víbora. Ele transmitia. O que é que o povo fazia? Tentava de todo jeito matar ele. Mas, como ele foi responsável pela palavra do Senhor, descansava no Senhor. Aí veja bem, nas conversas que ele tinha com o Senhor disse: Jeremias, eu vou apertar as coisas. Senhor, mais do que está, vou apertar. Como? Transmita para eles que eu vou permitir que o reino da Babilônia levem eles cativos, preso, e ele vai servir a ele.
Senhor, não acredito, Senhor, num negócio desse. Meu Deus do céu, mas o Senhor está mandando. Então, o que aconteceu? Levou realmente, em 3 levas, levou a igreja do Senhor para a Babilônia. Os irmãos sabem dessa história. Então vamos lá. Resumindo, Jeremias escreve 52 capítulos. Dentro dos 52 capítulos veio o resumo. Qual foi o resultado? Não obtive nada, Senhor. Não consegui atingir o objetivo. Se o Senhor queria transformar essas vidas, não consegui. Se o Senhor queria fazer com que eles voltassem a te adorar, eu não consegui. Como ele era conhecido como o profeta chorão, e o profeta de um sentimento aflorado, a sensibilidade dele era tão grande, causou nele um sentimento de lamentações, de lamentar. É como se ele fosse expressar a Deus: Senhor, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Infelizmente eu não consegui o objetivo. Eu lamento por isso, porque eu conheço o Senhor como o Senhor é. E se Ele desse a oportunidade para que o Senhor operasse na vida dele, a vida dele seria uma outra. Mas infelizmente Ele não te ouviu. Aí me veio uma outra curiosidade. Por que ele escreveu esse livro e denominou Lamentações? Observe que é o único livro na Bíblia que é denominado Lamentações de Jeremias. Era o lamento de Jeremias. Aí veio essa curiosidade. Observe que dos 52 capítulos, a Jeremias disse: eu vou dar o meu dízimo. Vou dar o meu dízimo. Do livro que eu escrevi, vou dar o meu dízimo. Dízimo de 50 é quanto? É quanto? Aí ele escreveu 5 capítulos. E aqui é que o mistério é que é interessante. Aqui é que é um mistério, pastor Arnaldo. Como ele tinha um sentimento aflorado e tinha uma intimidade muito grande com Deus, Deus disse: tá bom, meu filho, eu só quero os 5 mesmo. Dentro dos 5 capítulos, observe que o único capítulo que tem 66 versículos é o capítulo de número 3. Os outros 4 capítulos, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto, ele só tem 22 versículos. Essa aí foi a minha curiosidade. Senhor, interessante. Uma pequena coisa que é irrelevante, mas me causou uma curiosidade. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me revelou o porquê. Quantas letras tem o alfabeto grego? Quanto é? Hebraico? Quantos é? Quanto? Mais forte, quanto? 22. E o que isso quer dizer? Olha o mistério. Deus chamou Jeremias: Jeremias, escute. Eu te enviei à minha igreja. Eu te enviei para que você transmitisse a tua mensagem. Eu te mandei para que você realmente fizesse aquilo que eu mandei você fazer, e você cumpriu. Não lamente. Eu conheço o meu povo melhor do que você. Eu sei quem é você. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Escreveu lá no capítulo 29, versículo 11. E os meus pensamentos para contigo é pensamentos bons, não é pensamentos ruins, não. Eu te conheço. Escuta, Jeremias, quando esse povo perguntar por que não foi resolvido, por que eles não fizeram assim, por que eles não receberam bênção, escute. Vamos então transportar para o nosso alfabeto português.
de A a Z. Se eles perguntarem, diga que eu sou Deus. Em todas as letras, se ele perguntar, eu sou Deus. Em qualquer situação que ele se encontrar, diga que eu sou Deus. Se eu sou Deus de manhã, eu sou Deus de tarde, eu sou Deus meio-dia, eu sou Deus de noite, eu sou Deus da quinta, eu sou Deus da sexta, eu sou Deus do sábado, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Ele disse, tudo bem, Senhor, entendi. Quando chegou no versículo 21, penúltimo versículo das Lamentações, ele olhou para a humanidade e viu como a humanidade procurava um Deus para servir. Procurava servir ou seguir um evangelho mais light. Não é diferente dos dias atuais. Eu conheci crente que se desviou porque um irmão sorriu de uma forma diferente para ele. O irmão sorriu para ele, ficou alegre, e quando viu a presença dele, ele foi conversar com o pastor, porque achou que o irmão estava mangando dele. O irmão estava alegre porque viu a presença dele, alegre, aí sorriu. E ele foi conversar com o pastor não, dizendo que o irmão estava mangando dele, e se desviou. Pense numa geração que estamos vivendo. Estamos vivendo nos dias atuais de uma fé apenas superficial. Vivendo os dias de crente viver por aparência, negando a essência de Deus. Porque acredite, Deus não requer muito de você. Deus não requer além daquilo que você não tem. Mas aquilo que você tem, não retenha também, porque é precioso para Deus. Aí o profeta Jeremias chegou e disse, entendi, Senhor. Está ótimo. Qual é o segredo, Jeremias? O segredo é esse. Eu lembro, Senhor, se existe uma coisa que eu posso ter plena convicção, é que no meio da tua igreja existe os crentes convencidos e existe os crentes convertidos. Aqui tem? Não vou dizer que não tem. Os crentes convencidos, para ele está tudo bom. Tanto faz dar glória a Deus como não. Tanto faz faltar pão como está fartura. Tanto faz. Tanto faz estar sorrindo como está chorando. Tanto faz. Tanto faz Deus operar como não. Tanto faz. Mas os crentes convertidos, ele vai passeando pelo deserto, tem a plena convicção que a mão do Senhor está sobre ele. Na tempestade ele tem plena convicção que Deus ainda manda no vento. Na escassez ele tem plena certeza que Deus abre porta onde não tem. E vai orando, e vai buscando, e vai dizendo, Senhor, Tu és o Senhor do milagre, Tu és o Senhor da minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu pode dar glória a Deus, tu pode adorar. Tu és crente diferente, nós fomos chamados para ser diferente. Aleluia, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Observe os dias que estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo os dias que tanto faz você ver um irmão chorando como ver ele sorrindo. São poucos o que se incomoda com a dor do irmão. São poucos. São poucos os que se levantam, vê um irmão, uma escassez, sofrendo por alguma coisa e se levanta, vamos ajudar. Como também são poucos o que vê o irmão ser abençoado e diz, vamos ajudar a ele continuar a bênção. Não, pelo contrário,
Se levanta logo os invejosos. Quer tomar o que você tem. Meu Deus, que palavra. Mas se você tem que reclamar alguma coisa, reclame com o Senhor. Porque quando eu estava orando, disse, é essa a palavra. E aí, em meio a essa situação, eu disse, Senhor, e o que é que eu faço? O Senhor disse, convoque a minha igreja a me servir de forma diferente. Essa forma costumeira, Deus já está acostumado. Essa forma como nós servimos ao Senhor, parece até assim que não, nada faz, nada acontece. Tem muitos crentes que servem a Deus e acham que Ele está dormindo. E Deus não dorme. Observe que coisa interessante quando eu estava orando, pastor Arnaldo. Olha só como o Espírito Santo revela as coisas. Quando você quer fazer a sua vida, mudar a sua vida, tornar a sua vida mais alegre, a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma roupa nova, sim ou não? É ou não é? Uma roupa nova, um sapato novo, é ou não é? Você se sente melhor, massageia o seu ego. É assim ou não é, igreja? É ou não é? E você acha que Deus é diferente? O problema é que tem crente que passa anos e anos e continua na mesma vidinha costumeira. O mesmo feijão com arroz. E ainda por cima, se tem um crente que gosta de adorar a Deus, dá um glória mais alto, ele já começa a dizer, para que isso? Eu lembro que nos meus primeiros dias de crente, para você chegar num ciclo de oração, você tinha que chegar pelo menos 1h30 antes. Nos dias de culto de doutrina, você tinha que chegar pelo menos 1 hora antes. E quando você chegava, eu já encontrava aqueles bancos molhados. Eu olhava assim, e choveu? Não, choveu não. Quem eram aquelas lágrimas? As irmãs, com a ferramenta na mão, lavando os bancos com as suas lágrimas, dizendo, Senhor, continua operando, não retira o teu espírito daqui, continua, Senhor, continua. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Eu disse, Senhor, mensagem tão pesada que o Senhor me entrega. Mas o Senhor disse para mim, faça, meu filho, fale. Porque eu vou naquela noite renovar vidas. E se você continuar na mesma vidinha que você vem, da mesma forma que você vem cultuando ao Senhor, você vai permanecer na mesma. Lamento. Mas se nessa noite você tiver coragem, nem que seja para dar um glória a Deus diferente, Deus há de cumprir aquele que Ele colocou no meu coração. Eu não tenho medo nenhum de transmitir a palavra que o Senhor entrega ao meu coração. Teve um certo dia, pastor Arnaldo, que Deus me entregou uma mensagem para me entregar ao nosso vice-presidente. Disse, Senhor, eu sou tão pequenininho. Mas era cultuando, vou só parar aqui um pouquinho a mensagem para me contar isso aqui. Uma mensagem pesada, pastor. E eu disse, Senhor, Deus me defenda. Olha para a minha estrutura. Mas é o Senhor. Então, vamos fazer o seguinte, Senhor. Era o culto, vamos dizer uma linguagem assim, era o culto rolando, né? E eu conversando com Deus. Senhor, se é para me transmitir essa mensagem,
Isso em 2020. Tem 4 anos disso. Se é, Senhor, para me transmitir essa mensagem, então, que o Senhor me dê um sinal. Me dê um sinal. Aí ele disse: tá bom, assim mesmo, tá bom, eu vou lhe dar um sinal. E as minhas pernas começaram a tremer, porque eu fiquei atento a ver qual é o sinal que o Senhor ia me dar, né? E eu estava conversando com o Senhor em espírito, não em palavra, para que não houvesse dúvida na minha mente. Porque eu sei que o inimigo escuta também, podia colocar uma dúvida, né? Aí o Senhor disse: olha, quem vai pregar a palavra hoje, não foi, deixa eu lembrar desse detalhe. O Senhor disse: o sinal é esse, o meu servo vai ler na leitura oficial 1 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 23. Disse: sim, muito bem, então vamos aguardar. Senhor, e quem vai pregar? Quem vai pregar é o seu companheiro que veio com você. Eu digo: então tá bom, vamos aguardar. Quando o pastor levanta a igreja, qual a palavra que anuncia? 1 Coríntios capítulo 11 versículo. Aí as minhas orelhas queimou. Quando ele leu a palavra, tinha um visitante lá que é mesmo que ser filho dele. E todavia que a gente vai, ele é quem prega. O pastor leu a palavra e anunciou. E eu vi a mensagem justamente por aquele que estava visitando, né? Aí eu digo: pronto, agora eu descanso. Então não era para mim transmitir a palavra, né? Muito bem. Na hora que o pastor foi recolher dízimos e oferta, deu oportunidade à banda. E banda, o senhor sabe, pastor, como é, né? Às vezes ele canta um hino, faz de um hino 3, né? Quando a banda entrou, teve a oportunidade, aí o irmão que ele anunciou que ia pregar foi no banheiro. Diga-se de passagem, no gabinete pastoral, o banheiro do gabinete pastoral, que é mais seguro, né? Foi. Aí a banda cantou um hino, cantou 2, cantou 3 e nada do irmão chegar. Aí o pastor olhou para trás assim, aí disse: cadê o irmão? Ele disse: pastor, ele foi no banheiro. Tá bom, vamos ouvir o cantor Ismael, que tem um cantor também conosco. Aí o cantor Ismael cantou. Quando o cantor Ismael cantou, aí o pastor se preocupou: manda saber o que foi que aconteceu. De repente pode ser que ele esteja passando mal, né? Aí foi. Quando chegou, disse: irmão, pastor, ele está no banheiro. Disse: o pastor não tinha o que fazer. O Ismael sentou, aí ele olhou para mim assim, olhou para o meu companheiro, disse: vamos ouvir a palavra pelo companheiro aqui do irmão Alves. Aí as minhas pernas ficou assim, pastor. Meu Deus. Mas não foi Deus que mandou? Foi. Sempre que eu vou lá, tem esse outro detalhe. Ele me dá a oportunidade, ou para apresentar o pão, ou pelo vinho, ou para a oração final. E eu mais uma vez conversei com Deus: Senhor, se for para me transmitir para a igreja, que Ele me dê a oportunidade. E se for para me transmitir, cuidado, né? O cuidado. Se for para me transmitir só para Ele, que Ele não me dê a oportunidade.
Foi, passou o culto todinho, ele chamou o irmão para orar, encerrou e não me deu oportunidade. Eu digo, agora entendi. Aí eu chamei ele, pastor, a mensagem que Deus está mandando é essa. Pá, 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 pá. Ele chorou, entendeu, disse, vamos orar. E assim foi. E nós, todos nós, que temos o compromisso, e nós devemos ter intimidade com Deus. Sabe por que tem muitos crentes que não têm intimidade com Deus e quer que Deus opere? Porque ele não busca, não se aproxima. E deixa eu te dizer de passagem, nesses últimos tempos, Deus está procurando homens que gerem intimidade com Ele. Deus está precisando de mulheres de Deus comprometidas com o reino, porque esse mundo jaz no maligno, mas Deus ainda tem os seus remanescentes aqui na terra. Escute, já estou encerrando, pastor. Aí o profeta Jeremias, Senhor, converte no Senhor e nós nos converteremos. Esse é como se fosse o último pedido que ele fizesse. Aí ele lembrou que existia uma formulazinha de que realmente ia funcionar, ia renovar aquela igreja, ia fazer com que os crentes entendessem o Deus que ele serve. Qual é? Senhor, eu lembro aleluia, aleluia. Eu lembro, Senhor, que antigamente a tua operação, o teu poder era tão grande, e a gente não pode deixar esse povo caminhar desse mesmo jeito. Tem que ter uma forma diferente para que eles entendam. Olha só aqui um pequeno detalhe que eu quero transmitir para os irmãos. Ana, ela passou 10 anos, ia cultuar o Senhor, todavia, ia e voltava, nada acontecia. Mas foi o perigo se aproximando, porque pela lei, se em 10 anos ela não gerasse filhos, ela tinha que ser levada para fora da cidade, tinha que ser desprezada. Imagine a vida como não ia ser. E Deus permite muitas vezes você chegar na linha do perigo para chacoalhar você, para ouvir uma mensagem como essa, para chacoalhar você. Eu não sei se você pode, eu não gosto muito disso, mas se você puder, pega aí assim no braço do teu irmão, da tua irmã, e diz assim, olha, é hora de nós levantarmos e servir a Deus de verdade. O mundo está aí pegando fogo, mas Deus chama você para apagar o fogo e para aparecer a glória dele. Os vendavais estão aí, mas Deus chama você para você dar ordem ao vento e ele calar. A tempestade está aí para todo lado, mas Deus te chama para você dizer, aquieta-te. E pergunta para mim, como é isso? Está muito fraco. Como é isso? É assim, ué. Por bondade. Pastor, posso
por bondade, com a permissão do pastor, fique de pé. Ora como nascei de casto iramanamassei. Terreca maché de casto i. Romantira bacachei de canamas. Ora mamassei de casto iramas. Amante da minha alma. Aleluia, aleluia. Quem puder gritar, grite, como disse o profeta Jeremias: renova-nos, Senhor, a ti. Renova, Senhor, os nossos dias como antigamente. Esse mundo está perdido, mas eu quero ser um crente renovado. Eu quero, renova, renova, renova. Se você não pedir, ele não renova. Se você não pedir, ele não renova. Mas se você pedir, ele vai te renovar. É hoje. Se você pedir, ele vai te renovar. Ele vai te renovar. Acredite nisso. Aleluia. Renova, Senhor, os nossos dias. Renova-nos, Senhor, as nossas forças. Se você está sem força, diga assim: Senhor, renova nossas forças. Se você está sentindo a tua fé um pouco abalada, diga: Senhor, renova. Renova, Senhor. Eu quero ser uma fonte de poder. Eu quero ser uma fonte, Senhor, para que possa inundar o coração de outros, aqueles que estão andando desgarrado como uma ovelha que não tem pastor. Eu quero ser um instrumento desse. Eu quero ser, Senhor, renova a minha vida. Eu não quero ser apenas um crente comum ou normal como qualquer outro, não. Eu quero ser diferente. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ser cheio da tua graça. Eu quero. Renova, renova, renova. Renova, renova. És fiel em todo tempo. Todo tempo.